Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? E antes que você ouça e veja o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe um like, porque o YouTube vai identificar que o nosso vídeo é muito importante. E na verdade ele é importante porque traz saúde, né? Nós estamos falando de saúde mental, um dos grandes males aí da nossa sociedade moderna. E principalmente falando de um tema tão urgente, né? Que deve ser esclarecido, que é o tema narcisista, né? O tema narcisista, hoje eu vou falar sobre ter pena, ter dó do narcisista. É muito comum, eu vi muito isso no consultório, tá? As pessoas que têm pena do narcisista, né? Não deixo por pena, eles são vitimistas também, né? Na verdade, o narcisista se veste daquilo que lhe é melhor. Uma coisa interessante também, que deve ser percebido, é que na faculdade de psicologia, e eu tenho muitos amigos psicólogos, o tema transtorno de personalidade narcisista às vezes não é abordado com tanta seriedade, ou não é abordado em alguns casos, né? E quando o narcisista chega no consultório de um psicólogo, por exemplo, né, a psicóloga ou psicólogo que não conhece ou não se aprofundou nesse assunto, mesmo à distância, o narcisista consegue manipular até o profissional. Então isso é muito, muito sério, tá? Quando uma moça chega lá com uma mãe narcisista, o profissional vai fazer até a menina ou o paciente se sentir mal, porque está indo contra a mãe. Então, chega lá sendo abusada por um narcisista, é perigoso se não ter consciência do assunto, se não ter estudado sobre o assunto, fazer com que a própria vítima se posicione como culpada numa situação. Então, os profissionais de saúde mental, eles estão muito mais interessados no tema narcisista, porque de fato nós vivemos uma epidemia desse transtorno, né? Por muitos motivos que eu já abordei aqui em algum dos vídeos. Mas o que eu quero falar sobre a pena, sobre dó, ter pena do narcisista, né? É meio cômico isso, mas é interessante vocês entenderem que as pessoas chegavam, né, para nós no consultório e apresentava um quadro totalmente depressivo, ansiedade, um montão de coisas ruins, e aparentemente não demonstravam que estavam sendo vítimas de um narcisista. Na pesquisa, na análise, o paciente vai descobrindo que ela está dentro de um relacionamento abusivo, narcisista. E quando esse paciente, essa vítima, ela quer sair fora, ela começa a ter um processo de negação, que é a pena, a dó. Diz, poxa, mas ele é sozinho, poxa, mas quem vai ser por ele, poxa, ninguém vai amar ele como eu, poxa, aí começa a ter um montão de pena e dó, que faz com que a vítima fique preso, não entendendo ela, que aquela pena e aquela dó, quem colocou foi o próprio narcisista, né? O próprio narcisista já implantou aquele sistema de pena dentro dela, né? Através da manipulação de vitimista. Ela já começou a ver que a vítima tem um coração bom, um coração compassivo, um coração amoroso. Então, ele entrelaça a sua vítima ali, né, como um laço do passarinheiro, escrito em Salmos 91. A pessoa fica preso naquele sentimento de pena. Só que eu tenho algumas perguntas para fazer a você que tem pena do seu narcisista, do seu ex ou da sua ex-narcisista, tá? Primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: de quem que você tem que ter pena mesmo? Dele ou de você? Quem realmente está sofrendo? Quem realmente está sofrendo? É você ou ele? Se pergunte aí agora. Quem está sofrendo? Porque se você pensa que o narcisista sofre, você está muito enganado. Está nem aí para os seus sentimentos e nem aí para os próprios sentimentos dele, porque ele não tem. Ele é isento. Ele não tem empatia, ele não tem sentimento alheio, não tem dó de ninguém. Então, quem está sofrendo?
Você tem que ter pena de quem, na real? Dele ou de você? Né? Segunda pergunta, quem que é vítima nessa história? Porque é muito comum, e eu ouvia e ouço até hoje, pessoas dizerem o seguinte: ah, mas eu tenho minha parcela de culpa, porque eu era isso, era aquilo. Mas pera lá, quer dizer que uma mulher ela deve ser estuprada só porque ela tem uma roupa curta? Que coisa errada é essa? Como é que você vai se sentir culpada se o problema está com o narcisista? Então como é que você vai ter pena de alguém que te trouxe até meu vídeo, por exemplo? Né? Então, uma das perguntas que eu fazia dentro do consultório é a seguinte: uma história de amor não termina no consultório clínico. Uma história de amor termina no altar. Entende o processo? Então você não viveu uma história de amor porque você está com pena disso. Você não tem pena da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Você não tem pena do seu futuro, da sua existência. Você não tem pena e dó do que você construiu, não? Então, ao invés de você ter pena do narcisista, tenha pena de você. Porque, de fato, tudo que você tem aí na sua mente é uma história de um personagem mal contado ou bem contado que te manipulou ao ponto de você ter pena. Pensa nisso. Tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de refletir sobre o que nós comentamos, porque eu tenho certeza que vai mexer na sua cabecinha aí. Beijo, coração.